Então, bom, para começar, a gente vai fixar sempre K, um corpo algebricamente fechado. E o que a gente definiu na última aula foram conjuntos algébricos afins. Então, a gente começa com um ideal qualquer, ou mais geralmente com um subconjunto qualquer, do anel de polinômios em N variáveis. E a gente definiu o conjunto dos zeros de I como sendo o conjunto de todos os pontos no espaço afim a N, que são zeros de todos os polinômios de I. Então, isso daqui é o que a gente chamou de um conjunto algébrico afim. Um conjunto algébrico de AN. E o que eu mencionei na aula passada, bom, a gente pode fazer a construção contrária, dado um subconjunto qualquer, né, em particular, a gente pode olhar para esse conjunto algébrico, a gente pode considerar o ideal de todos os polinômios em N variáveis que se anulam em todos os pontos desse conjunto. Então, a gente tem essas duas construções e o que a gente viu na aula passada, né, o que eu enunciei, é que isso daqui vai dar, esse ideal aqui é exatamente o radical de I, ou seja, o ideal formado por todos os elementos que tem alguma potência em I. Né? Então, isso daqui é o conteúdo do teorema dos zeros de Hilbert. Então, o que a gente viu, essas duas construções dão para a gente uma bijeção entre o conjunto dos conjuntos algébricos de AN e os ideais radicais do anel de polinômios. E a gente viu que essas bijeções, elas revertem a inclusão. E aí a gente viu que propriedades, então, geométricas dos conjuntos algébricos podem ser traduzidas em propriedades algébricas do ideal correspondente. Por exemplo, a gente viu que essa bijeção aqui, ela vai levar conjuntos irredutíveis, ou seja, variedades de AN, variedades afins de AN, ou seja, conjuntos algébricos irredutíveis, vão corresponder exatamente aos ideais primos. E aí você pode pensar, bom, dentro dos ideais primos, a gente tem ideais também importantes, né, que têm papel especial, que são os ideais maximais. Aí você pode se perguntar quais são as variedades que vão aparecer aqui correspondentes aos ideais maximais. Isso daqui é um exercício fácil, na verdade é uma versão do teorema dos zeros de Hilbert que diz que isso aqui vão ser exatamente os pontos de AN. Então, que seriam, em alguns sentidos, como essa bijeção reverte as inclusões, ideais maximais vão corresponder a variedades afins minimais, que são exatamente os pontos. Então, isso aqui eu deixo como exercício. Isso daqui, na verdade, é equivalente, é um enunciado equivalente ao teorema de zeros de Hilbert. Ou seja, né, aqui de um ponto A com coordenadas A1 a N, então vai corresponder ao ideal maximal, que eu vou chamar de MA,
que é o ideal gerado por x1 menos A1, etc., até xn menos AN. Então, o enunciado equivalente a esse enunciado aqui do teorema de Zéro de Hilbert diz que os ideais maximais desse anel de polinômios são exatamente os ideais dessa forma. Ok, então, isso a gente viu na aula passada. Na aula passada também a gente introduziu a noção de... Então, isso aqui... A gente introduziu a noção de anel de coordenadas. A gente definiu da seguinte forma: se eu tomar X, um conjunto algébrico em AN, eu vou definir o anel de coordenadas de X como sendo o quociente do anel de polinômios pelo ideal de X. Né? E a gente viu que isso daqui é uma K-álgebra. Finitamente gerada, sem nilpotentes. E observa que a gente viu que X é uma variedade, ou seja, é irredutível. A gente já viu que isso vale se somente se o ideal de X é primo. E isso vale se somente se o seu anel de coordenadas é um domínio. Ok, então, deixa eu só fazer uma observação que eu gostaria de ter feito na aula passada. É que esse anel de coordenadas, A de x, ele pode ser interpretado como o anel das funções polinomiais em x. Então, AX pode ser interpretado como a K-álgebra das funções polinomiais em x. De fato, repara, se eu tenho P, um polinômio em n variáveis, esse P naturalmente define uma função em x, no conjunto algébrico, que é dada avaliando o valor do polinômio nas coordenadas de cada ponto. E se eu tenho que dois polinômios, P e Q, definem a mesma função polinomial em x, ou seja, se eu tenho que Q de x é igual a P de x para qualquer x em x, isso aqui é a mesma coisa que dizer que P menos Q, esse polinômio, se anula em qualquer ponto de x, e por definição isso daqui vale se somente se P menos Q pertence a I de x. Então, a gente observa que se eu tomar, então, o quociente desse anel de polinômios por esse ideal, que é o que eu fiz aqui, o que eu tenho é exatamente a K-álgebra das funções polinomiais em x. Então, essa interpretação, na verdade, ela, em geral, vai ser a interpretação mais útil, quando a gente estiver trabalhando. Ok, deixa eu só fazer mais uma observação. Uma segunda observação que... Então, a gente já viu que quando x é irredutível, A de x é um domínio. Então, x irredutível, se somente se A de x é um domínio. E nesse caso, a gente pode considerar o corpo quociente de AX, que também vai ser um invariante importante de variedades afins, que é o chamado corpo de funções de x. Então, isso segue dessa... Você interpreta esse anel como anel das funções,
O seu corpo quociente, quando x for irredutível, corresponde então às funções racionais em x. Então, nesse caso, definimos o corpo K de x, o corpo de funções de x, como corpo quociente de A de x. Ok. Tá, e o que eu anunciei no final da aula passada, que a gente vai mostrar na aula de hoje, foi a seguinte proposição: se eu tenho x em AM e y em AM conjuntos algébricos afins, então, como variedades afins, ou como conjuntos algébricos, x e y são isomorfos, se somente se os seus anéis de coordenadas são isomorfos. Então, isso que a gente vai mostrar na aula de hoje. Alguma pergunta, então, até aqui? Então, isso foi o que a gente fez na aula passada. Bom, antes da demonstração, deixa eu fazer, então, mais um comentário. Então, o que isso daqui está dizendo para a gente? Isso aqui está dizendo para a gente que toda a geometria de x está codificada nesse anel. Então, tudo que a gente quiser saber sobre x, a princípio, a gente consegue traduzir em alguma condição algébrica que pode ser testada nesse anel. Então, por exemplo, como que a gente recuperaria os pontos da nossa variedade x a partir do seu anel de coordenadas? Bom, então, vamos relembrar o seguinte. Então, a gente tem aqui... vamos supor que a gente tem, então, x em AN, é um conjunto algébrico. Então, a gente sabe que a gente tem um epimorfismo de K álgebras, de x1 até xn, morfismo sobrejetor sobre anel de coordenadas de x. Então, vamos chamar isso daqui de esse morfismo de φ. Então, observa o seguinte, que φ vai induzir uma bijeção entre os ideais radicais, bom, se eu quiser uma bijeção, não, na verdade eu tenho uma bijeção entre os ideais do anel de polinômios que contém o ideal de x e os ideais já de x, tá certo? Então, isso aqui é um fato de álgebra 1. E essa bijeção, ela preserva ideais radicais, primos e maximais. Então, se você não fez esse exercício em álgebra 1, você pode verificar isso agora. Ou seja, repara que para essa bijeção valer, para o que eu estou falando aqui valer, eu tenho que olhar só para as ideais que contêm o ideal dado e de x. E uma vez que eu tenho essa bijeção e agora olho para essas bijeções aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente vai ter, uma vez fixado x, então a gente pode olhar para subconjuntos algébricos de x, ideais radicais
do anel de coordenadas de x, variedades afins, né, contidas em x, né, ideais primos, e pontos de x correspondem aos ideais maximais. Então, a gente tem essas objeções aqui, e essa observação é o ponto de partida para a geometria algébrica moderna, que é o que a gente vê em geometria algébrica 2, que é a teoria de esquemas. Então, a teoria de esquemas, ela se propõe, em vez de você começar com uma variedade algébrica afim, você começa direto com o seu anel de coordenadas. E você começa com a informação de A de x e, por exemplo, você recupera os pontos da variedade olhando para os ideais maximais. Ou, mais geralmente, qualquer subvariedade olhando para os ideais primos ou para os ideais radicais no caso de conjuntos algébricos. Então, isso foi só uma motivação, né? Agora a gente vai ver como é que a gente prova esse resultado aqui, mas o ponto aqui é que essa correspondência, né, ela tem vários frutos, né? Ela é a base da geometria algébrica moderna. Ok, então vamos agora à prova da proposição. Ok, então o primeiro passo então a gente vai começar com um morfismo de x para y. Um morfismo qualquer. Lembrando, o que quer dizer isso, né? Se eu estou pensando em x como uma variedade em AN, y como uma variedade em AM, deixa eu pensar nas coordenadas de AN, x1, xn, e aqui y1, ym. Então, com essa notação aqui, eu estou querendo dizer que eu estou pensando em AN com essas coordenadas afins e o mesmo para N. Então, o que a gente lembra? Morfismo, o que era morfismo? É simplesmente uma aplicação de x para y que pode ser dada como uma M-upla de polinômios nas variáveis x e y. Então, f é dado como f1 até fm e cada fi é um polinômio nas variáveis x1 até xn. Então, a gente começa com um morfismo e a gente vai ver que esse morfismo induz um morfismo de K-álgebras do anel de coordenadas de y para o anel de coordenadas de x. Então, vamos ver que F induz um homomorfismo de K-álgebras, que a gente chama de F pullback, do anel de coordenadas de y para o anel de coordenadas de x. Então, vamos ver como é que é essa aplicação. Bom, dado um elemento aqui, então, o que é um elemento aqui? Então, relembrando que isso daqui é o quociente do anel de polinômios nas variáveis y1 até ym, módulo o ideal de y, e esse daqui vai ser esse quociente aqui. Então, tomar um elemento aqui eu posso escolher um representante. Então, vou olhar para um representante, um polinômio nas variáveis y1 até ym. E eu vou definir o pullback de f aplicado à classe de P naquele quociente da seguinte forma. Então, tem um polinômio aqui, eu simplesmente vou
compor, eu tenho que encontrar um polinômio, a classe de um polinômio nas variáveis x1 até xn. Então, o que eu vou fazer é simplesmente olhar para f de, P de f1 x1 até xn até fm de x1 até xn. Então, eu vou simplesmente substituir as coordenadas do morfismo f em P. E, claro, eu quero um elemento aqui, então eu olho para a classe disso daqui em A de x. Então, a primeira coisa, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que isso está bem definido. Então, que f estrela, pullback, é bem definido. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que se P e Q são dois polinômios com a mesma classe, em AY, então o que eu vou encontrar, aqui quando eu defino dessa forma, eu vou encontrar a mesma classe nesse quociente. Mas isso aqui quer dizer o quê? Isso daqui quer dizer que P menos Q pertence ao ideal de Y. E isso daqui equivale a dizer que quando eu aplico P menos Q a Y, isso daqui vai zero para qualquer Y em Y. Em particular, se eu tomo qualquer ponto de X e olho para sua imagem em Y, ele vai ter que se anular nesse polinômio, ou seja, P menos Q aplicado a f de x é igual a zero para qualquer x em x. Agora, essa condição aqui justamente nos diz que P composto com F pertence ao ideal de x, ou seja, PF, a classe desses dois polinômios é igual no quociente. A de x. Então, essa função está bem definida. Bom, e é claro que ela é um homomorfismo de K-álgebras por definição. Então, a gente construiu aqui, dado um F, a gente construiu um homomorfismo de K-álgebras. Deixa eu só fazer uma observação, que eu escrevi isso de maneira simbólica, mas se você pensar, se você interpretar os elementos dessa K-álgebra como funções polinomiais, então o que o pullback está fazendo é simplesmente olhar para a composição com F. Então, interpretando A de x e A de y como K-álgebra de funções polinomiais, o pullback de uma função polinomial P é simplesmente P composta com F. Então, é simplesmente a composição. Ok. Então, a gente construiu essa aplicação. E a segunda observação, o segundo passo, consiste em simplesmente observar que essa aplicação que associa a um morfismo de conjuntos algébricos, um morfismo de K-álgebras, é funtorial. Então, o segundo passo a correspondência
F estrela, é funtorial. Todo mundo sabe o que isso quer dizer ou não? Não. Então, observação, exercício. Porque eu não quero que vocês estudem necessariamente profundamente nesse momento, mas vocês precisam pelo menos entender qual é a linguagem de categorias. Isso você acha no Wikipedia. Então, estudar as noções básicas de categoria, ou seja, o que é uma categoria, o que é um funtor entre duas categorias e uma equivalência de categorias. Isso você faz em 1 hora, você aprende isso tudo e é uma linguagem que a gente vai estar usando o tempo todo. Então, estudar noções básicas de categoria. Então, o que eu preciso que vocês saibam, por enquanto, é o que é uma categoria, o que é um funtor entre categorias e o que é uma equivalência de categorias. Bom, mas o que eu quero dizer nesse caso? Então, nesse caso, deixa eu dizer o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, ou seja, isso aqui simplesmente, nesse caso, eu estou querendo dizer o seguinte. Que essa aplicação... Bom, deixa eu dizer o que eu estou querendo dizer nesse caso de maneira mais simples. Se eu tenho 3 variedades ou 3 conjuntos algébricos afins, x, y e z, com morfismos entre eles, então são morfismos de conjuntos algébricos afins. Então, o que a gente tem? Então, o que a gente fez no primeiro passo? Bom, a gente sabe que a gente vai associar a cada conjunto algébrico afim seu anel de coordenadas. E o que a gente fez foi, dado um morfismo de x para y, a gente construiu um morfismo, um pullback de AY para AX. Aqui a gente construiu o pullback por G. E aqui a gente tem uma noção de pullback dessa composição. E o que é natural se perguntar nesse caso aqui? Bom, você quer comparar essas composições. E quando eu digo que essa correspondência é funtorial, eu estou querendo dizer exatamente isso, né? Que G composto com F pullback vai ser F pullback composto com G pullback. Além disso, é fácil ver que se eu tenho a identidade num conjunto algébrico, eu penso na identidade como um morfismo e olho para o pullback, isso aqui vai ser simplesmente a identidade na K-álgebra, no anel de coordenadas de X. Então, com essas duas informações, a gente tem como consequência... Então, isso aqui eu vou deixar como exercício, isso aqui é trivial. Verificar que vale essa funtorialidade. E como consequência dessa funtorialidade, o que a gente tem é que se X é isomorfo a Y como conjunto algébrico, então os seus anéis de coordenadas são isomorfos como K-álgebra. Certo? É só a gente aplicar o passo 1 para o morfismo de x para y e de y para x
e usar a funtorialidade para observar que a gente vai definir morfismos inversos de K-álgebra. Então, com isso, a gente tem uma direção. A gente viu que se a gente tem X isomorfo a Y, a gente tem A de X isomorfo a de Y como K-álgebra. Então, a outra direção então, agora é o terceiro passo. Então, a gente quer mostrar agora essa direção aqui. Então, para isso, o que a gente tem que fazer é fazer a construção inversa, né? Então, no primeiro passo, o que a gente fez? A gente começou com o morfismo F de X para Y e construiu esse F estrela. Então, o que a gente quer fazer agora é, dado o contrário, um homomorfismo de K-álgebras de AY para X, vamos mostrar que existe um único morfismo de conjuntos algébricos afins de X para Y, tal que o φ é exatamente o pullback por F. Se a gente mostrar isso daqui, a gente mostra outra direção, tá certo? Ok, então vamos pensar como que a gente vai construir um morfismo a partir do morfismo de K-álgebras. Como que a gente vai construir um morfismo de conjuntos algébricos a partir do morfismo de K-álgebras. Então, vamos só rapidinho voltar aqui para essa definição do F estrela. Vamos fazer, então, uma observação. Vamos supor, né, então, suponha que existe um morfismo F de X para Y, tal que φ é igual ao F estrela. Então, vamos ver, nesse caso, quem que é o φ. Então, o que o F estrela faz? O F estrela, ele vem do anel de coordenadas de Y, que é o quociente de X1, desculpa, que eu chamei de Y1 até YM módulo e de Y, no A de X. Então, qual é a imagem? Como é que a gente vai... Quem é a imagem de, por exemplo, da classe de Y1? Repara, isso daqui é uma K-álgebra gerada exatamente pela classe dos YIs. Então, se a gente sabe quem é a imagem de cada um desses YIs, a gente determina quem é o F estrela. E quem é a imagem do YI? Lembra, esse F aqui, ele em coordenadas era dado por polinômios F1 até Fm. Vai ser exatamente a classe do Fi nesse quociente, tá certo? Então, isso já mostra o seguinte, que se existir um morfismo tal que φ é igual a φ estrela, por essa condição aqui, então isso daqui teria que ser igual ao φ de xi. Então, ele é único, né? Então, portanto, se existir um morfismo F de X para Y, tal que φ é igual a F estrela, então ele é único. Então, o que a gente tem que mostrar
é a existência. Mas, bom, essa observação também já diz para a gente quem é o candidato a morfismo FI, tá certo? Porque a gente sabe quem é, basta a gente tomar a imagem dos xis. Aqui, na verdade, deveria... Y, da classe do YI. Então tá, então vamos agora mostrar a existência. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu chamar de... Então a gente vai olhar para a imagem. Então aqui eu vou ter a classe dos YIs e eu vou olhar para a imagem aqui, que vai ser, por definição, a classe de algum polinômio, né? Então, seja FI x1 até xn, um polinômio cuja classe tal que em A de x, a classe do polinômio FI seja exatamente a imagem φ do YI. Então, com isso, eu defino M polinômios. No que eu tenho M polinômios, eu até posso definir um morfismo de x para M. Então, seja f de x para AM um morfismo definido por esses M polinômios, F1 até Fm. O que é que falta a gente ver aqui? O que falta a gente ver é que a imagem de x está contida em y, tá certo? A princípio, isso daqui define um morfismo de x para m. Se eu olho para o pullback, ele vai ser um morfismo do anel de polinômios para A de x, que vai levar o YI em FI. E o que falta, então, a gente mostrar é que esse morfismo aqui, ele, na verdade, se fatora por Y. Né? Ou seja, isso aqui vai dizer para a gente exatamente que esse morfismo aqui se fatora pelo quociente, pelo ideal de Y. Né? Então, falta mostrar que f de x está contido em y. Né? Ou seja, o que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que para todo polinômio p no ideal de y, p e para todo x em x, P de F1 de x, Fm de x é igual a zero. Mas isso aqui é equivalente a dizer, se isso vale para todo x em x, isso aqui é equivalente a dizer que P de F1 Fm para todo P no ideal de y, o que a gente quer verificar é que P de F1 Fm pertence ao ideal de x.
Mas isso aqui exatamente corresponde, a gente está dizendo que esse φ aqui ele é um morfismo de A de Y para A de X, tá certo? Então, deixa eu ver como é que eu... Tá, então isso daqui está querendo dizer, na verdade, talvez o que eu queira dizer é que... Tá, então isso daqui é o que a gente precisa mostrar, mas para qualquer P. Então isso é o que a gente precisa mostrar. E de fato, dado um P no ideal de Y, quando eu olho para P de X1, XM, desculpa, Y1, YM, a classe disso daqui é 0 em AY, por definição, né? P está no ideal. Agora, como φ é um homomorfismo de K álgebras, eu posso, isso aqui nos diz que P de φ de Y1 φ de YM é igual a 0 para todo P em Y. Agora, isso aqui é exatamente P de F1 FM. Então, aqui a gente está usando o fato de φ ser um homomorfismo de K álgebras para passar os coeficientes desse polinômio, para passar daqui para cá. Ok, então com isso a gente tem aqueles homorfismos, mas na verdade o que a gente fez aqui foi mais, né? O que a gente fez é construir, na linguagem de categorias, a gente construiu um funtor da categoria de conjuntos algébricos afins para a categoria de K-álgebras finitamente geradas. Ok, então a gente tem essa construção. E agora a gente tem uma pergunta natural, né? Então, dado um morfismo de conjuntos algébricos F de X para Y, o que a gente fez foi construir um morfismo de K-álgebras F pullback de AY para X. E agora eu faço a seguinte pergunta. Bom, a gente já viu que a geometria de X está toda codificada nesse anel, né? Então, o mesmo vale para morfismos. Propriedades do morfismo, propriedades geométricas desse morfismo de variedades afins ou de conjuntos algébricos afins, vão ser traduzidas em propriedades algébricas do morfismo de K-álgebras. Então, por exemplo, pergunta, né, o que podemos dizer
sobre o morfismo dado F se o pullback é, por exemplo, injetor ou sobrejetor. Então, o nosso próximo objetivo é responder a esse tipo de pergunta. Então, para isso, o que a gente vai fazer agora é introduzir uma topologia nos conjuntos algébricos. Então, vão ser não só conjuntos, mas, para começar, a gente vai dar uma estrutura topológica aos conjuntos algébricos. Então, essa é a chamada topologia de Zariski. Então, primeiro eu vou definir a topologia de Zariski no espaço afim. E para obter a topologia num conjunto algébrico, a gente simplesmente olha para a topologia induzida. Então, vamos começar, vamos definir a topologia algébrica em AN. Então, a gente define a topologia de Zariski em AN tomando como fechados os conjuntos algébricos afins. Então, a gente tem que verificar que, de fato, isso define uma topologia. Então, a gente tem que verificar aqui os axiomas de espaços topológicos. Então, primeiro, a gente tem que ver que o vazio e o AN são fechados. Bom, agora o vazio é o conjunto algébrico associado, por exemplo, ao ideal gerado por 1. Conjunto dos pontos onde a função constante 1 se anula. Por outro lado, o AN pode ser visto como o conjunto de zeros do ideal 0. Então, falta a gente ver que a interseção arbitrária de fechados é fechada e a união finita de fechados é fechada. Então, a gente tem que ver que interseção arbitrária de fechados é fechado. Então, o que a gente quer ver é que, se eu olhar para a interseção sobre um conjunto de índices alfa, de conjuntos da forma 0 de I, a gente quer ver que isso daqui é um fechado, mas é fácil verificar que isso daqui é exatamente o conjunto de zeros do ideal gerado por todos os I-alfas. Então, exercício, vocês verificarem isso daqui. E, finalmente, a união finita de fechados é um fechado. E, de fato, se você olhar para a união de dois conjuntos algébricos definidos por ideais I1 e I2, é um exercício fácil verificar que isso daqui é o conjunto de zeros do produto de I1 por I2. Então, de novo, isso aqui eu deixo como exercício.
Bom, então a gente agora tem uma topologia em AN. E a gente define, dado um X, um conjunto algébrico em AN, a gente define a topologia de Zariski em X como a topologia induzida pela topologia de Zariski em AN. Bom, e aí agora vamos terminar a aula, simplesmente eu vou dar algumas propriedades básicas desse espaço topológico. E aí na aula que vem, na quarta-feira, a gente volta a considerar essa pergunta aqui. Então deixa eu só terminar dando algumas... tirar alguns minutinhos de vocês. Para a gente estudar algumas propriedades. Então, por exemplo, a primeira propriedade é que a N com a topologia de Zariski é um espaço topológico que a gente chama de nederiano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não tenho cadeias descendentes infinitas de fechados. Ou seja, se Y1 contém Y2, contém Y3, etc. É uma cadeia de fechados. Então, vai existir um I0 tal que YI é igual a YI0 para qualquer I maior ou igual a I0. Então, isso que a gente chama de espaço topológico nederiano. E isso simplesmente segue do fato de que o anel de polinômios é um anel nederiano. Então, isso segue do fato do anel de polinômios ser um anel nederiano. Ou seja, isso aqui simplesmente quer dizer que todo o ideal do anel de polinômios é finitamente gerado. Então, observa, se a gente tem uma cadeia infinita de fechados contidos em AN, a gente pode olhar para o ideal desses conjuntos. Então, a gente vai ter
uma cadeia agora crescente de ideais. E a gente pode definir o ideal I como sendo a união de todos esses ideais. Agora, como o ideal de um anel nederiano, a gente sabe que esse ideal é finitamente gerado. Então, a gente tem um número finito de geradores que vai estar contido em algum desses ideais, então, em algum momento, a gente vê que essa cadeia de ideais é estacionária, né? Então, isso mostra a propriedade de ser nederiano. E essa propriedade é o suficiente, por exemplo, para a gente ter uma noção de decomposição em componentes irredutíveis. Então, deixa eu só relembrar. Relembrando, a gente definiu a noção de um conjunto algébrico irredutível, na verdade, isso vale, a gente pode fazer essa definição para conjunto topológico, um conjunto topológico qualquer, né? X em AN é irredutível. Se não existe decomposição de X como união de dois fechados próprios, fechados, né, ou conjuntos algébricos. E como consequência, então repara que essa definição que eu dei, ela pode ser dada para um espaço topológico qualquer, né? Na aula passada a gente ainda não tinha introduzido a topologia, eu escrevi X1, que X1 e X2 eram conjuntos algébricos, agora eu simplesmente tomo fechado. E o que a gente vai ver agora é que sempre quando você tem um espaço topológico noetheriano, se você começa com um conjunto fechado X, ele pode ser escrito de maneira única como união de componentes irredutíveis. Né? Então, dado X em AN conjunto algébrico, X se escreve de maneira única então X vai ser uma união finita de variedades de conjuntos algébricos irredutíveis. Deixa eu aqui tomar um M. Onde cada xi é um fechado, e xi não está contido em nenhum xj, ou seja, não tem redundância aí, né, se I for diferente de j. Desculpa, aqui eu quero cada x é um fechado irredutível, ou seja, uma variedade afim. E não tem nenhum contido no outro. A prova desse resultado é bem simples, é o que a gente chama de indução nederiana.
Então, vamos supor que suponha que X não tem uma decomposição desse tipo, né? Então, isso aqui primeiro é existência. A gente supõe que X não admite decomposição. Em particular, isso está dizendo para a gente que X não é irredutível. Ou seja, a gente consegue escrever X como uma união de X1 união X1', onde X1 e X1' são fechados próprios. E, além disso, como a gente está supondo que a gente não tem uma decomposição para X, para algum desses dois, a gente não tem uma decomposição também. Então, vamos supor, sem perda, que X1 não admite uma tal decomposição. Por componentes irredutíveis. Novamente, então X1 não é irredutível e a gente escreve X1 como uma união de X2, união X2', onde esses dois conjuntos são fechados próprios de X1 e, novamente, podemos supor que X2 não admite uma decomposição por componentes irredutíveis. Então, indutivamente, a gente constrói uma cadeia infinita de fechados X1 contém X2, contém X3. E é uma cadeia própria, né? Em cada passo a gente tomou um fechado próprio de XI. Mas isso daqui contradiz o fato de que a N é um espaço topológico nederiano. Ok, então a gente tem uma contradição, então isso significa que, na verdade, isso prova a existência. E para a unicidade, o argumento vai ser bem simples. Então, vamos supor que a gente tem duas decomposições diferentes por componentes irredutíveis. Então, se a gente tem união de Y1 de I igual a 1 até M de XI, mas vamos supor que a gente também possa escrever isso como união de J igual a 1 até L de YJ. Onde cada XI é um fechado próprio de X e XI não está contido em XJ se I diferente de J. Irredutíveis.
fechados irredutíveis. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a interseção de xi com x. O que a gente vai ver é que isso daqui vai ser igual à união de yj interseção xi. Bom, como o xi é irredutível, essa união aqui ela não pode ser uma decomposição por irredutíveis, ou seja, não pode ser união de fechados próprios de xi. Então, como xi é irredutível, a gente sabe que existe J tal que xi está contido em YJ. Agora, analogamente, aplicando esse argumento a YJ, vai existir um T tal que YJ está contido em XT, né? Então, que a gente tenha XI contido em XT, que implica que I igual a T e XI é igual a YJ. E aí agora a gente simplesmente aplica a indução em M. Ok, então o que a gente acabou de ver é uma propriedade que vai ser importante da topologia de Zariski, que nos diz que qualquer fechado pode ser escrito como uma união finita de fechados irredutíveis. Então, na quarta-feira, a gente vai estudar mais um pouquinho, continuar estudando a topologia de Zariski, e a gente vai voltar, agora que a gente tem noções topológicas, a gente vai voltar à pergunta que eu fiz no meio da aula, que é o que a gente pode dizer sobre o morfismo de variedade se a gente tem informação sobre o pullback induzido no anel de coordenadas. Alguma pergunta? Então, na quarta-feira, a gente volta 1h30, horário normal. Essa sexta-feira, a gente não vai ter aula extra, porque vai ter colóquio dos alunos, não é isso? Na sexta-feira? Tá certo essa informação? Então, a gente sempre quando tiver colóquio dos alunos, quer dizer, eu acho importante vocês frequentarem o colóquio dos alunos, então não vai ter aula extra quando tiver colóquio. Quase toda semana tem colóquio? Então, a gente vai ter que pensar num outro horário. Na sexta-feira de manhã, vocês estão livres? Bom, faz o seguinte, na quarta-feira a gente conversa, a gente tenta achar um horário que funcione para todo mundo. A princípio, eu proporia 10h30 da manhã na sexta-feira. Então, na quarta-feira, mas de qualquer forma, essa semana, a gente começa a aula extra semana que vem, então.